Fala mestre, tudo bem? Chegando com mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é uma aula que eu gravei durante a época da pandemia sobre a introdução ao direito empresarial. Falo sobre um breve histórico do direito comercial, passando pela teoria dos atos do comércio, teoria da empresa, falo do conceito, do objeto da disciplina e converso um pouco sobre os princípios do direito empresarial. Nessa videoaula, eu inicio citando o artigo 170 da Constituição. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, entre outros incisos. Vamos dar uma conferida, então? Todos nós precisamos. São os empresários. Ok? Então, fazendo aí essa breve introdução, apenas para nos situar, e eu vou chegar nisso aí mais para o final da aula. Tá? Mas o que fica importante fixar nesse momento é que é o seguinte: o empresário é aquela pessoa que, observando uma oportunidade, né, uma necessidade do mercado, né, bens que as pessoas precisam, que as pessoas querem, ele vai fazer a produção daquilo, né, daquele bem, ou prestar aquele serviço, com que finalidade? Com a finalidade de obter lucro. Tá? Essa é a finalidade que o empresário tem ao explorar a atividade econômica. Tá? Então, como que ele faz isso? Como que o empresário explora esses bens e esses serviços, oferece esses bens e esses serviços no intuito de obter lucro? Ele faz mediante uma atividade que nós chamamos de atividade empresarial. O que é essa atividade empresarial? Nada mais é do que você organizar os meios de produção. E quais são os meios de produção numa economia capitalista? São 4. O capital, a mão de obra, os insumos e a tecnologia. Tá? São esses 4 fatores de produção que o empresário vai coordenar, tá? Vai explorar de uma maneira organizada para a produção de bens ou para a prestação de serviços que ele vai oferecer no mercado com o intuito de obter lucro. E vejam, essa atividade, ela é uma atividade cujo risco é inerente. Você explorar bens e serviços no mercado é uma atividade por si só que ela contém um risco. E qual que é o risco? O risco é das pessoas não quererem aqueles bens ou não quererem aqueles serviços. Entende? Então, por mais que o empresário ele se valha de mecanismos modernos que tem à disposição hoje em dia, de você fazer projeções econômicas, de você pesquisar qual que é o teu potencial mercado consumidor, tá? De você, enfim, lançar mão de todo e qualquer método de gestão e método econômico, é inevitável um certo risco. Tá? Você pode fazer tudo isso e acontecer uma situação aí como agora nós estamos passando por uma pandemia, tá? E aquele produto vir a encalhar no mercado e o empresário eventualmente vir a falir. Então, tem que ficar claro também, é uma atividade sujeita a risco. O risco ele é inerente à atividade empresarial. Tá? E é bom que assim seja. Tá? Nós vamos ver isso aí mais para frente. É bom que esse risco seja assim. Tá? Veja, nós começamos aí falando sobre os bens e os produtos, aí, os bens e os serviços de que nós necessitamos ou de que nós gostaríamos de ter a propriedade, né? Na antiguidade, esses bens, as pessoas produziam os bens para uso próprio. Então, veja, nos primórdios, as famílias, elas produziam os bens ali simplesmente de que elas precisavam para o uso delas, né? O uso da própria família. Muito dificilmente você tinha
excedente. Um eventual excedente, aquele bem que não era utilizado pela família, o que eles faziam com isso aí? Eles trocavam, né, na sua comunidade, ali, na sua tribo, com outras pessoas, né, e trocavam por bens de que elas precisassem. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós tínhamos essa configuração de bens para consumo próprio. Com o passar do tempo, alguns povos, né, e aí nós trazemos destaque aí para os fenícios, alguns povos eles começaram a se especializar em produzir bens simplesmente que seriam oferecidos para outras pessoas, tá? E não bens que seriam para uso próprio. E aí, a partir disso, o comércio ele começou a se desenvolver. Tá? Como os fenícios eram povos navegadores que levavam seus produtos para diversos locais, o comércio ele começou a se difundir no mundo. E aí passamos num segundo momento, aí, já na Idade Média, em que o comércio está difundido em todo esse mundo ocidental e no Oriente Médio. Tá? Um pouquinho mais para frente, na época da Idade Média, nós temos a formação aí das primeiras corporações de ofício. O que eram essas corporações de ofício? É aquilo que a gente aprende lá na 7ª e 8ª série. Né? Eram corporações formadas por artesãos, né, trabalhadores dos burgos, e que continham ali determinadas regras próprias, tá? Regras que eram aplicáveis, né, usos e costumes que eram aplicáveis apenas para aquelas pessoas que faziam parte dessas corporações, desses institutos jurídicos, vamos falar assim, tá? Dessas entidades. Então, se nós formos identificar a nossa disciplina do direito comercial ou do direito empresarial ao longo da história, essa seria a primeira fase evolutiva do direito empresarial, que seriam dessas normas de uso da disciplina do direito comercial. Essa teoria da empresa, ela foi desenvolvida na Itália, tá, no século passado, no ano de 1942. Retomando aí um pouco do contexto histórico. O que a Itália estava vivendo nessa época aí, em 1942? Tá? Vivia sob a ditadura fascista, Benito Mussolini. Então, o fascismo, assim como o marxismo, ele também parte de um pressuposto de que nós vivemos numa luta de classes. Tá? Uma classe das pessoas que estão excluídas dos meios de produção, né, que seria o proletariado, e dos detentores dos meios de produção, dos detentores do capital. Na doutrina marxista, qual que é o desenlace dessa luta de classes? Para o marxismo, o proletariado vai tomar os meios de produção por meio de uma revolução, né, vai acabar com o próprio Estado, vai fazer essa revolução, tomando os meios, né, revolucionando os meios de produção, e vai até extinguir o próprio Estado numa última etapa de evolução do socialismo. Para o fascismo, ao contrário, né, em que pese partir dessa mesma premissa de que nós vivemos numa luta de classes, a empresa seria o âmbito dentro do qual essas classes vão entrar para o desenvolvimento nacional do país, sob a regência, claro, do Estado, sob a regência de Mussolini. Tá? Então, essa teoria da empresa, ela se desenvolveu na Itália, dentro dessa filosofia fascista. E o que a teoria da empresa tentou, né, fazer? De certa forma, unir, tá, pelo Código Civil de 1942, eles reunificaram o direito privado, e o Código Civil ele disciplinava a matéria civil e a matéria comercial, tá, acabando, de certa forma, com aquela teoria bipartida do direito privado que era vigente nos atos de comércio, na teoria dos atos de comércio na França. Então, como que a teoria da empresa funciona? Em vez de se preocupar com determinados atos de comércio, tá, com você classificar determinadas atividades que estão sujeitas a uma disciplina específica do Código Comercial, a teoria da empresa ela vai se preocupar com a forma pela qual
os meios de produção estão organizados, tá? Então, de certa forma, todo mundo que se organizar de uma forma empresarial, né, oferecendo bens ou serviços no mercado, organizando, né, coordenando os meios de produção de uma forma empresarial, ele vai estar sujeito à disciplina do direito comercial, tá? Com exceção de uma ou outra atividade de menor expressão, aí eles colocam os profissionais liberais, né, serviços de natureza intelectual, artística, literária, que são serviços excluídos dessa disciplina do Código Comercial. E pequenos comerciantes. Tudo mais, né, desenvolvendo atividade econômica e explorando os meios de produção de uma forma organizada, empresarial, vai estar sujeito à disciplina do direito comercial. Essa teoria da empresa, ela engloba os serviços e as atividades ligadas à terra, tá? Então, superando aquela existência da exclusão das atividades próprias da nobreza, tá? Aqui nós já estamos no meio do século XX, né? Não existia mais essa disputa de classe entre a burguesia e o feudalismo, tá? O capitalismo ele já tinha se imposto como sistema de produção. Então, a teoria da empresa desenvolvida na Itália, ela engloba as atividades ligadas à terra dentro do direito comercial. Então, como eu falei para vocês, a teoria da empresa ela deixa de se preocupar com determinados atos e ela passa a regular uma forma pela qual você faz circular os bens e serviços, que é a forma empresarial, tá? Já comentei aqui de marxismo e fascismo, né? E o Brasil? O que o Brasil adotou? O Brasil, inicialmente, no Código Comercial de 1850, embora ele não fale expressamente, não falasse expressamente, mas o Código Comercial de 1850, ele adotou a teoria dos atos do comércio. No mesmo ano em que ele foi editado, em 1850, foi editado o Regulamento 737, que tratava da jurisdição dos tribunais de comércio. E esse Regulamento 737, no seu artigo 19, ele enumerava ali os atos que estariam sujeitos à disciplina, né, à jurisdição dos tribunais de comércio, que eram as seguintes atividades: compra e venda ou troca de bens móveis ou semoventes, né, animais, no atacado ou no varejo, para revenda ou aluguel. Bancos, indústria, atividade logística, espetáculos públicos, seguros e a armação e expedição de navios. Tá? Então, o artigo 19 trazia o rol dos atos de comércio que aqui no país estariam sujeitos à disciplina do direito comercial. Tá? Tudo mais estaria sujeito à disciplina do Código Civil. Em 1875, nós tivemos o fim desses tribunais do comércio, porém, essa relação ela continuou sendo utilizada para submeter aquelas atividades ali do artigo 19 à disciplina do direito comercial. Tá? Coube a doutrina e a jurisprudência, com o passar do tempo, fazer a adaptação das nossas normas para a teoria da empresa do direito italiano. Tá? Então, em 1941, nós tivemos um anteprojeto de Código de Obrigações que foi elaborado por Orozimbo Donato, Filadelfo Azevedo e Hahnemann Guimarães. Tá? 3 juristas fizeram um anteprojeto de Código de Obrigações que iria substituir o Código Civil de 1916. Esse anteprojeto ele acabou não entrando em vigor, mas ele já adotou a teoria da empresa do direito italiano. Tá? Um pouco para frente também o professor Caio Mário da Silva Pereira elaborou em 1965 um novo anteprojeto de Código de Obrigações que, uma vez mais, adotou também a teoria da empresa. E, finalmente, tá, nós temos o Código Civil que entrou em vigor o Código Civil de 2002 entrou em vigor em 2003, mas cujo projeto foi apresentado para o Congresso Nacional em 1975. E esse Código Civil ele também previu, como de fato prevê até hoje, a teoria da empresa como aplicável
no nosso direito comercial. Tá? Então, veja, o Código Civil, ele simplesmente, quando entrou em vigor, ele completou um regime de transição lento, né, que nós viemos fazendo ao longo de todo o século XX, de transição da teoria dos atos do comércio do direito francês para a teoria da empresa do direito italiano. Tá? E mesmo hoje em dia na França, a teoria dos atos de comércio ela ainda tem aplicabilidade, mas já foi bastante mitigada. Tá? Hoje em dia até a França ela acaba adotando na sua maioria essa teoria da empresa. Então, entrando aqui agora já na teoria do direito geral do direito comercial, o artigo 170 aí, ela trata dessa adoção por parte do nosso constituinte do sistema de produção capitalista, tá? Em que os fatores de produção eles estão nas mãos dos particulares. Quaisquer particulares que se interessem, né, que vendo uma necessidade ou vendo uma utilidade de produzir um determinado bem ou serviço no mercado, ele pode fazê-lo com a obtenção de ter lucro. Tá? E quem são esses particulares que organizam os modos de produção, né, que articulam os 4 fatores de produção que eu comentei com vocês? Capital, mão de obra, os insumos e a tecnologia para a produção desses bens e serviços são os empresários, tá? Cuja atividade está sujeita a um risco inerente. Tá? Então, se nós formos falar de qual que é o objeto do direito comercial, qual que é o objeto da nossa disciplina, o professor Fábio Ulloa Coelho vai dizer isso aí, né, vai trazer esse conceito aí que eu transcrevo para vocês. O direito comercial é aquela disciplina que vai cuidar do estudo dos meios socialmente estruturados, né, os meios desenvolvidos pela sociedade, estruturados pela sociedade, para a superação dos conflitos de interesses que envolvam empresários ou que estejam relacionados às empresas que eles exploram. Tá? Então, o empresário, seja ele explorando como pessoa física, ou seja constituindo uma sociedade empresária, tá? Uma pessoa jurídica que vai exercer aquela atividade empresarial, o direito comercial ele se ocupa dos conflitos de interesse que surjam dali. Tá? Então, sobre o que esse direito comercial ele vai se debruçar? Sobre as leis comerciais e a sua interpretação, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, pelos valores, né, pelos usos e costumes que são prestigiados pela sociedade no desenvolvimento dessa atividade empresarial e pelo funcionamento do aparato estatal e paraestatal que vai superar, né, que vai tentar superar esses conflitos de interesse. E aí nós falamos aí tanto dos tribunais, né, do Poder Judiciário, quanto dos tribunais arbitrais que são bastante utilizados em matéria empresarial. Então, esse seria o objeto da nossa disciplina. Veja, a nomenclatura dela, direito comercial ou direito empresarial, né, ela até, de certa forma, reflete essa adoção aí, ao longo do tempo, das duas teorias. Né? Mais tradicionalmente se falava direito comercial, em razão da teoria dos atos do comércio da França. Mais modernamente, nós temos preferido aí a expressão direito empresarial, em razão da teoria da empresa desenvolvida no direito italiano na metade do século passado. Essa disciplina, pessoal, ela possui autonomia didática e científica. Tá? E uma prova disso é que a nossa Constituição Federal, no artigo 22, inciso 1º, que trata da competência legislativa da União, competência privativa que a União tem de estabelecer leis, ela traz o direito civil separado do direito comercial. Tá? Então, justificando aí essa autonomia da nossa disciplina. E quais são os princípios, né, princípios gerais que são aplicados ao direito comercial ou ao direito comercial? O primeiro desses princípios é o princípio exatamente da liberdade de iniciativa ou o princípio da livre iniciativa. Tá? Ele é um princípio que ele é essencial ao próprio capitalismo. Tá? É um princípio que ele nasce junto com o capitalismo. Tá? E ele está contido ali no artigo 170, como o Leandro leu para nós.
veja, a própria luta da burguesia para a sua imposição como classe, ela se dá sob a premissa da liberdade. Tá? Qual que era o sistema vigente até então? Como que foi a evolução dos modos de produção? Num primeiro momento, você tem uma economia que ela é escravagista, tá? Em que os donos dos meios de produção, eles eram donos também da mão de obra, tá? Da mão de obra escrava. Então, a mão de obra ela era nada mais do que um produto. Você evolui, num segundo momento, para um feudalismo. A mão de obra ela já não é mais uma propriedade, porém, os servos que trabalham na terra dos nobres, dos senhores feudais, eles trocam a sua mão de obra por alimentação, por vestuário, por segurança, tá? Por residência. Então, eles trocam essa mão de obra pelos serviços, né? pelas utilidades que eles precisam para viver. Para um terceiro momento do capitalismo, né? Em que a mão de obra, né? Em que os empregados eles passam a ser donos da sua mão de obra e eles oferecem esse serviço no mercado em troca de dinheiro. Tá? Então, veja, a imposição da burguesia como classe, ela teve essa premissa da liberdade de dizer o seguinte: olha, a partir de agora, as pessoas podem trabalhar naquilo que elas quiserem. Tá? Nós começamos a ver movimentação de classes. Não é porque a pessoa nasce camponês que ela vai ter que trabalhar a terra a vida inteira, tá? Como era no tempo do feudalismo. Se você nascia como pobre, como camponês, né, você estava condenado a fazer aquilo lá para sempre, porque Deus queria que você tivesse nascido camponês, então você vai trabalhar, você vai ser servo a tua vida inteira. Se você nasceu nobre, não, Deus queria que você nascesse nobre, você vai explorar a atividade econômica dos outros, né? Você vai viver da exploração da terra. A burguesia, ela vem e acaba com isso. Ela fala, não, agora cada um é livre para fazer aquilo que quiser, tá? Vai trabalhar naquilo que quiser. Então, esse surgimento do capitalismo, com a ascensão da burguesia, ela está muito ligada a essa ideia de liberdade. É por isso que a liberdade de iniciativa, a liberdade de eu trabalhar com aquilo que eu quero, ela é tão essencial para o capitalismo. Ela é uma premissa do capitalismo. Tá? E quais são os dois vetores mais importantes desse princípio da liberdade de iniciativa? Primeiro, ele implica em um freio à intervenção do Estado. Tá? O Estado ele não pode intervir na atividade econômica para embaraçar essa livre iniciativa. O Estado não pode impor regras em demasia para impedir que os particulares exerçam essa liberdade de trabalhar com aquilo que eles querem. Tá? E de outro lado, de outro setor, ele coíbe práticas empresariais ilícitas. Tá? Então, ele inibe que outros empresários atuem no mercado de forma a impedir a entrada de outras pessoas interessadas em explorar o comércio, em explorar a prestação de serviços. Tá? Então, seriam esses dois vetores da livre iniciativa. Um segundo princípio, que é o princípio exatamente da livre concorrência. Tá? O que significa o princípio da livre concorrência? Tá? De um lado, ele coíbe essa concorrência ilícita. Tá? Então, quando os empresários eles atuam de uma forma de tal gravidade que eles colocam em risco o funcionamento da economia, isso é classificado como uma infração a toda a ordem econômica. Tá? Ou eu posso também atuar, como no caso que eu falei ali, né, atingindo apenas o interesse individual, o interesse daquele outro empresário que estava tentando entrar no mercado. Aí, nesse caso, aí eu estou praticando uma concorrência desleal. Tá? Então, conforme a ilicitude, aí, conforme a gravidade do ato que eu pratique, ou eu vou estar colocando em risco o próprio funcionamento da economia, né, e aí eu estou atingindo interesses gerais, interesses coletivos, ou então eu estou atuando ali numa forma simplesmente de atingir o interesse de um determinado particular que está comigo tentando concorrer. Tá? Conforme essa gravidade, ou eu vou classificar como uma infração à ordem econômica, ou como concorrência desleal. De toda forma, outra questão,
o princípio da livre concorrência, ele limita a possibilidade de revisão de contratos empresariais. Tá? Então, como eu falei para vocês, a atividade empresarial, ela é uma atividade em que o risco é inerente. Tá? Então, veja, a partir do momento em que o risco ele é inerente, se o empresário toma uma decisão acertada e ele obtém lucro, ele tem que ser premiado. Tá? Qual que é o prêmio dele? É esse lucro. Ao contrário, se ele toma uma decisão equivocada, ele vai ter que ser penalizado por essa decisão equivocada que ele tomou. Tá? Em última análise, né, numa circunstância aí mais grave, ele vai acabar indo à falência. Tá? É da lógica do comércio que isso funcione dessa forma. Tá? A partir do momento em que você tem o teu sistema econômico invertendo essa lógica, tá? Que você começa a premiar empresários que cometem decisões equivocadas, em vez de premiar aqueles que estão fazendo a gestão adequada das suas empresas, você começa a desestimular a prática da atividade empresarial. E isso, né, vai desaguar no quê? Um prejuízo para toda a sociedade, tá? Porque aqueles bens e serviços que nós precisamos, eles vão começar a ser produzidos por cada vez menos pessoas. Tá? Então, é do interesse de todos que a atividade empresarial funcione dessa forma. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês de como que o princípio da livre concorrência funciona nessa limitação de possibilidade de revisão de contratos empresariais. Vamos dizer que determinado empresário tenha contratado equipamentos para o seu parque fabril ali, para a sua indústria, de uma outra empresa que fabrica, né, de uma outra sociedade que fabrica aquelas máquinas. E esse contrato foi celebrado em moeda estrangeira, ok? Existe aí uma grande variação cambial, alguma coisa como a pandemia agora, por exemplo, que faz com que aquela moeda estrangeira tenha uma cotação, né, a cotação dela exploda ali, o dólar, vamos dizer, o dólar sobe em razão de eventos externos. Ora, se eu permitir que esse empresário que se viu prejudicado pelo contrato, ele revise aquele contrato, eu vou estar prejudicando o outro empresário. Tá? Então, veja, dentro de um âmbito empresarial, ali de dois empresários firmando um contrato para a cessão, né, para a venda de equipamentos industriais, o primeiro empresário, o que compra, ele tomou uma decisão, a decisão de adquirir máquinas atreladas ao dólar, tá? Com cotação em dólar. Se o dólar tem uma variação cambial para cima, ele tomou uma atitude equivocada, tá? E o outro empresário que está vendendo, ao mesmo tempo, ele se viu beneficiado. Tá? Então, o princípio da livre concorrência, em princípio, ele veda que você faça a revisão desse contrato. O empresário que tomou a decisão equivocada, ele vai ser penalizado, e o empresário que tomou a decisão acertada de firmar aquele contrato em dólar, ele vai se ver premiado com a obtenção de um lucro. Ok, pessoal? Então, é nesse outro viés também que funciona o nosso princípio da livre concorrência. O princípio da função social da empresa. Esse princípio da função social, ele decorre da função social da propriedade, que está contido nos artigos 5º, inciso 23, e no 173 da Constituição Federal. Tá? O que acontece? Uma empresa, ela não tem só os interesses do empresário, né, dos sócios e eventualmente ali, dos gestores daquela empresa. Há toda uma esfera de interesses, né, desde os trabalhadores que têm o interesse de manutenção dos seus empregos, passando pela comunidade onde aquela empresa está inserida, que tem, né, que usufrui daqueles bens que são oferecidos por ela. Tá? Então, esses outros interesses que gravitam em torno do funcionamento da empresa, eles são por ela afetados e eles merecem ter a proteção também do direito comercial. Tá? Então, coloquei aí para vocês, imagine ali no centro a empresa e em volta dela você tem gravitando todos esses interesses. Tá? Num primeiro prisma ali nós temos
os interesses diretos dos empresários, dos sócios dessa empresa, dos investidores e dos administradores. Num segundo círculo aí de interesse, nós teríamos os consumidores, né, daqueles produtos, né, que se a empresa vier fechar, eles vão ficar desabastecidos daquilo, do fisco, né, que recolhe os tributos que aquela empresa gera. Nós temos os fornecedores, né, se você tiver uma grande empresa, ela pode demandar determinadas atividades satélites que outras empresas ali vão prestar para ela, né? Por exemplo, uma montadora de automóveis que contrata ali a montagem dos vidros ou o couro ali do banco que vai colocar nos seus automóveis de outras indústrias satélites. Você vai ter também grandes investidores aí de bolsa de valores e até os vizinhos, né, daquela empresa que, eventualmente, caso ela venha a fechar, vão ter a desvalorização dos seus imóveis. E, por último, aí, né, gravitando mais externamente, nós temos esses interesses meta-individuais, que seriam interesses da economia local, regional ou global, que são afetados por essa empresa. Então, o princípio da função social da empresa, ele vai dizer que esses interesses ali inerentes da empresa, dos sócios, dos empresários, eles têm que ser equilibrados também com esses interesses, esses demais interesses que gravitam em torno da empresa. O princípio da preservação da empresa, tá? Mais um princípio do direito comercial. Ele fala, né, consequência um pouco aí desse princípio da função social da empresa, ele vai dizer que você tem que atuar de forma a proteger a atividade econômica. Tá? Então, um exemplo aí que eu dou para vocês, a nossa lei atual de falências, a Lei 11.101 de 2005, atenta, né, à necessidade de você proteger todos esses interesses que gravitam em torno da empresa. Ela trouxe o Instituto da Recuperação Judicial e Extrajudicial das empresas em substituição ao antigo regime de concordata que existia na nossa lei de falências anterior. E qual que é o espírito dessa recuperação de empresa? É você fazer o máximo possível para aquela atividade continuar sendo prestada, para que a empresa se recupere, mantendo assim empregos dos seus funcionários, o recolhimento de impostos, né, a importância para a economia como um todo. O princípio da legalidade é a exploração da atividade empresarial. Quando a gente fala em princípio da legalidade, na maioria das vezes a gente vai dar exemplos ali do direito penal, né, de você não matar, né, ou mesmo do direito civil, da pessoa só poder fazer, do Estado só poder fazer aquilo que a lei determina. Porém, o princípio da legalidade ele também tem aplicabilidade, né, tem aplicação no nosso direito empresarial. De que forma? Ora, a lei, como sabe, ela fixa obrigações, proibições e permissões. Tá? A lei cria ali esses comandos normativos de forma geral. Com base na lei, é que o empresário vai saber a que regime ele está sujeito. Tá? Então, ele vai saber quais são essas obrigações legais, quais são essas proibições e quais são essas proibições, e ele vai colocar aquilo ali na ponta do lápis, né, falando em português bem claro, vai calcular de que forma isso afeta a atividade que ele pretende desempenhar. Então, o princípio da legalidade, ele dá essa medida de organização da atividade econômica. A partir do momento em que o empresário sabe quais são as obrigações que ele tem que cumprir, ele consegue programar e planejar a sua atividade empresarial. Então, o princípio da legalidade, ele veda que o Estado, de uma hora para outra, ele traga ali alterações que vão implicar, né, que vão, de certa forma, atrapalhar essa atividade do empresário. E, ao mesmo tempo, por meio desse princípio da legalidade, o empresário também sabe que os concorrentes dele estarão sujeitos a essas mesmas obrigações, proibições e permissões. Tá? Então, a competição entre eles vai se dar única e exclusivamente ali no âmbito da eficiência. Aquele que for mais eficiente na exploração da sua atividade comercial, da sua atividade empresarial, ele vai ser mais bem sucedido
do que os demais. Então, a lei não pode, ela vir, de repente, criar uma permissão ou uma benesse para um empresário em detrimento dos outros, tá? Porque isso afeta essa competição entre eles, a exploração da atividade comercial. Tá aí. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e até a próxima. Um abraço.